Cientistas da Universidade de Oxford descobriram que jogar videogame de ação capacita as pessoas a tomarem decisões mais rápidas. Isso é uma pesquisa realizada, né, que fala sobre a reação das pessoas com jogos. Os pesquisadores descobriram que jogadores de videogame desenvolvem uma alta sensibilidade para perceber o que acontece à sua volta. E esse benefício não é bom apenas para aqueles que jogam melhor, mas também aumenta uma série de habilidades que a gente atividades diárias, né? Que envolve aquele cara que é multitarefa, que dirige e fala no telefone ao mesmo tempo, né? Ele vai ter muito mais atenção, apesar de não poder falar no telefone, mas a nível de exemplo. Ler, conversar com um amigo em meio a uma multidão, por exemplo, entre outras pessoas. Ou seja, ela aumenta a sua atenção e habilidade, né, de percepção das coisas. É isso que jogos de ação fazem com pessoas. Isso foi os editores da How Stuff Works. É um site muito interessante, é como as coisas funcionam. Não fala só sobre videogame, fala sobre várias coisas interessantes. Outra coisa importante, acho que vocês devem conhecer. Se não conhecem, procurem conhecer, porque o desenvolvimento de jogos para esse tipo de dispositivo está fazendo muito sucesso, né? Que é o Kinect do Xbox. Então, desenvolver aplicativos que funcionam com o Kinect hoje foge até faz parte de jogos, mas até foge um pouco a áreas de medicina que pesquisam formas de usar o Kinect em mesas de operação. Isso é verdade já é uma realidade. Então vocês podem pesquisar. O Kinect é da Microsoft, é um dispositivo que capta movimentos, né, para o Xbox 360, mas como eu falei, já é utilizado até em área de medicina. É, é o lançamento mais aguardado do ano, que se fala aqui, no caso é o ano de 2011, 2010, 2011, se não estou enganado. A Microsoft ela investiu pesado para popularizar o Kinect. Ela investiu mais de 500 milhões na campanha de lançamento desse produto, quando ele foi lançado. O Kinect ele foi tão hackeado na época, eles tentaram hackear tanto o código dele que a Microsoft liberou, né, de tantas pessoas querendo criar coisas diferentes, né, dentro de jogos e fora também, como eu falei. Bom, por que isso aqui está em reação das pessoas nos jogos, né? Porque a própria cultura local nossa que fez o Kinect aparecer no mercado, tá? Por isso que eu falo, como que a reação das pessoas perante os jogos pode mudar as coisas, né? E continuando falando de reações, nem sempre as reações são 100% positivas, né? A gente tem que tomar cuidado com os jogos. Você não pode fazer um jogo, né, e esquecer de regulamentar ele, que um menino de 4 anos não pode jogar um jogo desse tipo, entendeu? Então você vê muitos problemas sobre jogos e menores simplesmente porque o autor do jogo não especificou esse tipo de coisa. Então é importante para você que quer fazer jogos ou conhecer jogos saber isso. Classificação etária, né? Bom. É porque nos games as coisas ficam mais realistas. Então, tipo, uma criança não pode ver a diferença entre o mundo virtual e o mundo real. E a inconsequência dos jogos pode influenciar muito elas. Então, a gente tem casos de pessoas que mataram, véio, possivelmente por causa de jogos, né? Nada disso você não tem muito controle. O produtor de jogos também não tem culpa, né? Não tem muito controle sobre o que o jogo vai fazer na pessoa. Para ele pode ser um jogo simples, uma pessoa pode ser muito violenta, mas existem selos de classificação de jogos que é importante você conhecer e órgãos de regulamentação como a Abra Games. Bom, aqui é exemplos, né, de classificação etária, ou seja, Everyone para qualquer tipo de pessoa e crianças menores. O Brasil, como eu falei, tem a Abra Games, que é a Associação para Desenvolvedores de Games aqui dentro do nosso país. Então, se você pretende levar a sério, é legal você visitar esse site. Bom, o mercado, né, brasileiro, ele hoje ele tem apoio do governo, como já tem a Abra Games, mas não só a Abra Games, o próprio governo, que é uma coisa que gera renda. E hoje a gente tem empresas vindo aqui para dentro, como a SCS Soft, que é a empresa alemã, né? Ela faz jogos de simulação de caminhões, né?
e está tentando vender os produtos no nosso país, porque lá fora ela achou o mercado brasileiro muito interessante. E eu estou citando ela porque ela está empregando o pessoal aqui dentro também. Tanto para venda, né, quem quer vender jogos dela, tanto para trabalhar e tudo. Então, isso aqui foi um artigo do blog da SCS Soft mesmo, de 27 de abril. Acho que esse foi do ano passado. É, acho que é do ano passado. Mas ainda tá. Eu procurei saber, ainda tem muita coisa legal. Eles mudaram bastante. Então dá uma conferida. Segundo a Abra Games, em 2008, esse mercado, né, de jogos era composto por 42 empresas apenas aqui no Brasil, né? Empregava cerca de 560 profissionais, desenvolvedores, designers, administradores, muita pouca gente. Em um primeiro momento, esse número pode parecer pequeno, mas se pensarmos, esse número representou um faturamento bruto de 87,5 milhões. É um número bastante respeitável. Se você vê dividir por 42 pessoas, você vê que cada empresa ganhou bastante dinheiro. Então, hoje a gente tem cerca de... Isso é de 2008. Eu fui no Sulcomp e me falaram que hoje o Brasil tem mais ou menos 80 empresas, né? E esse faturamento já passou esses 80 milhões e hoje ele passa a 112, estão esperando 130 milhões, 112, 115 para o ano que vem. É o que me passaram lá. Então, essa projeção é antiga, mas estou já dando dados novos, né? Ela aumentou bastante. Aqui você viu uma queda, né? Então a gente já teve já recuperamos esse ano. Enfim, a influência do público no mercado de jogos. Bom, o que temos que passar é bem simples. A aparição das tecnologias como o Kinect, né, a, e a influência do público busca novas e diversificadas experiências. Bom, o Kinect, por exemplo, eu botei em reações das pessoas porque hoje o jogador tem a necessidade de interagir com o jogo. Então foi um aparelho que não nasceu só da necessidade de você usar simplesmente para mover seu bonequinho e jogar diferente das outras coisas. Ele veio para responder a como a cultura humana, como as pessoas estão interagindo com o jogo agora. Essa é a verdade. E a Microsoft é uma grande sacada, né? E é um aparelho muito bacana. Enfim. Como os jogos funcionam da mesma forma, o público dita as regras para as produtoras de games. É isso mesmo. Às vezes você quer fazer um jogo, gente, só um jogo muito difícil, você vai ter um público muito pequeno. Então você tem que prestar atenção no tipo de público, quem vai comprar ou quem vai jogar o seu jogo. E quer, mesmo que não seja para ganhar dinheiro, você quer que o seu jogo seja visto pelas pessoas. Um nível de dificuldade diferente num jogo pode fazer uma pessoa jogar ou não. E o tipo de jogo também, principalmente. Por exemplo, no Brasil, os jogos de tiro são bem famosos, né? Se você fizer um jogo de tiro que foge às regras de você ir lá atirar num cara, por exemplo, que é uma regra básica de um jogo, provavelmente ninguém vai jogar. É mais ou menos essa a ideia. A gente tem muito jogador casual e jogadores fãs de um gênero específico aqui no Brasil. Como assim? Jogadores casuais, né, com esse negócio de Android e tal, são aqueles que jogam vários tipos de jogos para se divertir, passar o tempo. Então são jogos simples, mas que não deixam de ser divertidos, bem coloridos. Angry Birds, por exemplo, é um jogo bem casual, que as fases não são tão grandes e tal. Agora, jogadores mais fãs de gêneros, por exemplo, de tiro, né, como Battlefield e Call of Duty, que são jogos de tiro assim que o pessoal conhece, bem famosos, já atendem a influência de mercado para jogadores que gostam de jogos no modelo de tiro e mais difícil. Você tem um tipo e um gênero de pessoas para jogar aqui. O tipo, ou seja, qualquer um pode jogar, quem gosta de jogo de tiro. E o gênero é o seguinte, hoje os jogos têm vários níveis de dificuldade no caso. Então, igual eu, por exemplo, já gosto de jogar Battlefield, jogos assim, bem difícil, entendeu? Porque eu sou tipo fã de jogos de tiro, então é como eu falei, você tem que prestar atenção também no tipo de jogadores, né? Bom, gente, essa primeira parte, qualquer dúvida
Vocês entrem em contato comigo pelo Face, lá pela nossa página, tá? Bateria de Jogos. Como eu falei, é, essa pesquisa foi baseada numa publicação minha, né? Eu falo sobre jogos para educação. Então, assim, eu vou tentar, eu não vou passar tudo baseado em games para educação, não é óbvio, mas eu quero mostrar apenas que eu vou fazer jogos que seguem mais ou menos uma ideia assim. Ah, eu quero fazer um jogo de carro. A gente vai fazer conceituando o mercado e na ideia de como os jogos de carro são, entendeu? Baseado num conceito, entendeu? De jogo, de verdade. Eu vou ensinar vocês a conceituar a ideia, criar a ideia, tanto no papel, tanto no DK lá. Desenvolvimento de jogos eletrônicos. Esse livro é muito bacana, da Perúcia e Alexandre. Jogos eletrônicos, diversão, poder e subjetivação. Então, para fazer documentação e tudo, né? Esse livro é bem bacana. E jogos eletrônicos, que é da interação e diversão, né? É a história dos jogos, mais para a nossa era do século XX, né? Como que chegou a nossa era. Do Goulart e Daniel. Bom, esses são os livros que compõem esse nosso capítulo. Eu fico por aqui nessa aula. A partir da próxima a gente já começa um pouquinho do DK com a ideia de documentação. E falou.